roda de conversa do IDS sobre gestão, acesso e fomento à cultura trouxe para o debate a necessidade de se criar uma política pública consistente. É vendido como um modelo de desenvolvimento a pessoa ter acesso a um automóvel, e esse automóvel não consegue circular na cidade, porque está tudo entupido, emporcalhado, mal cheiroso, né? Monóxido de carbono e tudo. Então, nós temos que perceber essa dimensão da cultura. Se a gente não se redescobre enquanto humano, se a gente não se redescobre a partir dos nossos valores fundamentais de se compreender o outro, se autocompreender, a gente vai para que mundo? E é a cultura e é a arte que permite que essa transposição aconteça de uma forma mais intensa. As políticas públicas, tais quais têm sido praticadas no Brasil, apesar de avanços na área de inclusão, infelizmente elas não levaram em conta essa dimensão. Ao não levar em conta essa dimensão, elas param na metade. Elas, no máximo, chegam no patamar da inclusão social, jamais da emancipação e da libertação. Não há ainda um entendimento sobre, independente das suas cores ideológicas, do seu ponto de ação, de uma agenda que possa constituir essa política pública, né? Nós temos um arcabouço legal importante hoje gerindo o mundo da cultura, que precisa ser mudado, que não há um entendimento mínimo para isso, né? Inclusive em modo de prioridade, né? Se é primeiro direitos autorais, se são as leis de incentivo à cultura, né? Você não tem um arcabouço no que são as prioridades, né? Num movimento cultural mais consistente, por exemplo. Você não tem um conjunto de dados e informações sendo sistematizado de maneira permanente para gerar informações perenes para o mundo da cultura, né? Então isso falta, né, na constituição de subsídios para essa agenda comum, né? Uma das questões que a gente precisa tratar hoje, quando a gente fala de políticas públicas de cultura, é realmente o financiamento da cultura no país. E às vezes a gente corre no risco de criar um certo debate maniqueísta, né, a favor ou contra a Lei Rouanet. As leis de incentivo fiscal são importantes. Elas não podem ter uma hegemonia em relação ao próprio Ministério da Cultura do financiamento dos bens e dos serviços culturais. Nós precisamos de um Estado que seja capaz de intervir no território para valorizar aquilo que o mundo empresarial não valoriza, para apoiar aquilo que a indústria cultural não apoia. Por isso que nós não podemos deixar o financiamento da cultura nas mãos de uma lei de incentivo. Nós devemos muito à lei de incentivo, mas essa lei é uma lei concentradora. A sua natureza e da forma como ela vem sendo usada nas últimas décadas, fez com que nós tivéssemos realmente uma sensação um pouco ilusória do campo cultural de que ao aprovar um projeto eu vou conseguir captá-lo e, portanto, realizá-lo. Isso é um engano, isso é um mito. A Lei Rouanet, ela tem cumprido e cumpriu com muita força o seu papel, né? Houve distorções, mas muito mais na falta do conjunto dos mecanismos do que do mecenato em específico, que é o mais conhecido como Lei Rouanet, né? Que é o patrocínio da empresa para o produtor, né? Na verdade, você teve um mecenato que cresceu muito, um Fundo Nacional de Cultura que ficou sempre muito frágil, porque ele dependia muito do orçamento, e o orçamento era pequeno, e portanto o Fundo Nacional de Cultura era frágil, e como o orçamento do Ministério também era frágil, o Ministério sempre se valeu do orçamento do Fundo Nacional de Cultura para melhorar o orçamento das suas vinculadas, né, a atividade de fim das suas vinculadas, e um FICART, que era o terceiro item desse tripé, que nunca conseguiu ser colocado em prática, porque houve inclusive dificuldade para a regulamentação do próprio Ministério da Fazenda, né? Como avanços em relação à gestão da cultura, o Brasil tem hoje em tramitação no Congresso uma nova proposta de lei de incentivo e também uma nova secretaria dedicada à economia criativa. Acho que são duas questões centrais que precisam ser mudadas e a lei que está presente aponta para isso. Uma é tratar de maneira diferente grandes empresas de pequenas empresas, né? E a outra é tratar de maneira diferente também grandes produtores de pequenos produtores, do produtor independente. Essa lei ela aponta para isso, né? Ela dá mais
capacidade de investimento para uma pequena empresa, proporcionalmente, obviamente, ao recurso que ela tem. Hoje, uma pequena empresa que é lucro real, uma grande empresa que é lucro real, ela tem os mesmos 4% para investir na Lei Rouanet, e essa lei permite que a pequena empresa de lucro real vá para 8%, dobra a sua capacidade de investimento. Portanto, essa empresa que está melhor distribuída pelo país, ela vai ter um incentivo a mais para participar desse sistema. E o outro, ela prevê, do ponto de vista do produtor independente, que o produtor independente tem uma atenção qualificada dentro da lei. Ela dá abatimento 100% para o produtor independente, ela permite que esses 4% adicionais dessa pequena empresa no lucro real seja investido diretamente na produção independente. E conseguimos, então, no ano passado, no dia 1º de junho, por decreto da presidenta Dilma, na reforma do Ministério da Cultura, criarmos uma Secretaria da Economia Criativa. A missão da Secretaria é apoiar os micro e pequenos profissionais da cultura, no sentido de ajudá-los a criar uma formalidade, a avançar com marcos legais, a avançar numa formação adequada para eles, inclusive uma formação de gestão, de produção, que é importante, e avançarmos também em pesquisas que nos deem elementos para nós entendermos a força dessa economia no Brasil. Gostou do giro pela roda de conversa? Então assista também o resumo ou a íntegra do evento.